Como identificar qual que tem mais potencial de destravar valor? Ele dá o exemplo de Klabin e Irani. A pergunta é, trocaria Banco Bradesco e Itaúsa por BPAC, que é Banco Pactual? Eu trocaria. Quer responder? Não tá na carteira do Smallcast, mas eu trocaria. O BTG é um banco muito melhor que os bancões, né? O Bradescão, especificamente, está sofrendo bastante com inadimplência, né? Então, classe C e D são os que mais sempre, né? Em toda crise, são sempre os que mais sofrem, infelizmente. Então, são de novo os que mais sofrem com inadimplência. O Banco do Brasil e o Santander deram muito empréstimo para essas classes, então estão tendo um crescimento muito forte de inadimplência. Não só nesse último trimestre, mas acho que no outro trimestre, no trimestre anterior também, aparecendo o resultado deles. Então, eu acho que eles vão ter problemas para frente. O BTG não é tão dependente de empréstimos, né? Ele tem várias linhas, inclusive algumas que dependem muito de mercado financeiro, mas ele tem tantas linhas crescendo tanto que mesmo que uma linha não consiga crescimento, ele consegue um crescimento geral bem melhor que os grandes bancos. Foi impactado por Americanas no trimestre passado, mas nesse trimestre já voltou a crescer de novo. Então, continua, né, com várias avenidas de crescimento, inclusive o Esteves até falou outro dia que ele queria ser o novo Itaú, né, já ser do tamanho do Itaú. É improvável, porque o Itaú é bem maior, mas assim, eles por enquanto têm várias avenidas de crescimento lá dentro. O Itaú em si passou melhor por essa inadimplência maior que o Bradesco sofreu, né? O Bradesco e o Santander. O Itaú foi bem, o Banco do Brasil foi melhor ainda. Não gosto de Banco do Brasil porque é público, né? A gente está vendo o governo ameaçando, uma hora eles conseguem, né? Mexer nos resultados das estatais, então acho que é perigoso agora, eu não gosto do risco. O Itaú eu gosto, é o bancão que eu mais gosto, mas eu acho que falta oportunidade de crescimento para os bancos. Eles estão muito dependentes de dar mais crédito, e com a economia agora, juros mais altos, a economia digamos indo pior, eu acho que é pouco provável que eles consigam crescer por aí. Ele pergunta assim, se é melhor escolher uma large cap ou small cap de mesmo segmento. Como identificar qual que tem mais potencial de destravar valor? Ele dá o exemplo de Klabin e Irani. Assim, se a empresa é grande ou pequena, não faz nenhuma diferença. Faz diferença o resultado da empresa e o quanto você paga por esse resultado. Então, a gente olha tipo preço-lucro, EV/EBITDA, para ter uma ideia do quanto você paga. É igual se você pensar num apartamento e falar, qual que é o melhor apartamento? Um apartamento de, sei lá, 1.000 metros ou um de 100 metros? Tipo, cara, essa não é a comparação que você faz, né? Porque são apartamentos completamente diferentes. Então, você usa preço por metro quadrado para saber mais ou menos qual tá mais caro, qual tá mais barato. E a gente usa EV, EBITDA e preço-lucro para ver qual está mais barato, qual está mais caro. E aí a gente avalia no tempo, né, no passado, e aí faz um julgamento sobre o futuro, como vai ser o resultado dessas empresas. Então, assim, tem muita empresa grande que cresce muito mais que empresa pequena. Então, assim, não é porque é pequena que cresce mais, não é porque é grande que cresce menos. Tem as duas coisas. Tem cenários que uma empresa talvez grande seja melhor que uma empresa pequena, tem cenários que é o contrário, né? Senão você sempre teria as empresas pequenas sendo tomadas pelas grandes, mas quanto tempo a Vale e a Petrobras são as maiores empresas do Brasil, né? Quer dizer que ninguém conseguiu chegar lá ainda. E os grandes bancos a mesma coisa, né? Tem vários bancos pequenos, mas eles não conseguem. Eu diria que os grandes bancos crescem mais que os bancos pequenos. Tirando o BTG, né? Que é maravilhoso. O resto, não. Então, assim, depende. Não dá para você fazer essa análise. Então eu vou comprar small caps porque quanto menor, melhor. Não, depende. Você tem que olhar o resultado da empresa. O resultado está crescendo? O resultado vai continuar crescendo? Quais são as vantagens competitivas da empresa? A empresa tem vantagem competitiva? Não, a empresa depende da commodity. Ela não tem crescimento de produção. Então não faz nenhum sentido, né? Exato. A empresa gera caixa, não gera caixa? Como que ela gera caixa? Ela investe mais depois que gera caixa? Ou ela paga dividendos? Tipo, você tem que olhar tudo isso. Exatamente. Acho que o passado já foi, né? Muitos assinantes, enfim, pessoas que acompanham o nosso trabalho perguntam isso pra gente, né? Pô, tenho uma empresa que negocia, sei lá, 5 vezes EBITDA e você tá me recomendando uma que negocia 10 vezes EBITDA. Por que eu vou comprar a sua, né? Mas, pô, você tem que olhar daqui pra frente, né? Talvez essa empresa que negocia 5 vezes EBITDA, mesmo estando no mesmo setor, talvez não tenha a mesma visibilidade de crescimento que a empresa que tá negociando a 10 vezes EBITDA, né? Então, é sempre fazer uma análise daqui pra frente, né? O que essa empresa vai entregar no futuro, né? Porque, beleza, o passado já foi. Então, o que ela negocia hoje é relacionado ao passado, é relacionado ao último ano. Então, é sempre importante que a gente veja se a empresa que a gente está analisando tem esse potencial de me entregar esse retorno que eu estou querendo dela. E assim,
Sobre a pergunta, Klabin ou Irani, eu acho que nenhuma das duas tem um grande potencial de crescimento. Então, eu não gosto de nenhuma das duas. As duas dependem de commodity, né? Do preço do papel e da celulose. Provavelmente as duas caíram nos últimos meses, porque o papel e a celulose caiu também. Eu não acompanho tão de perto as duas. Mas o fato é que, olhando para frente, uma empresa de commodity é fácil. O resultado dela é o preço da commodity vezes a quantidade de commodity que ela produz, certo? Eu vendo minério de ferro. Ok, quantas bolotas de minério de ferro você vende? Ou sei lá, quilos ou toneladas de minério você vende vezes o preço do minério de ferro. É fácil. E para papel e celulose é a mesma coisa, né? Quantas toneladas de papel e celulose vezes o preço do papel e celulose. Se a produção de papel e celulose não cresce, você fica dependendo do preço do papel e celulose, senão a longo prazo você não tem grande crescimento. Claro, a empresa pode gerar um caixa gigantesco, ela produz num preço muito mais baixo do que ela consegue vender, ela gera muito caixa, faz sentido. Sim, mas aí se o que eles estão fazendo com esse caixa? Se eles estão distribuindo 100%, aí o dividendo tem que ser bem alto, né? Tem que ser um negócio que vale a pena, já que todo o seu retorno a longo prazo vai ser em cima do dividendo. Se a empresa investe um pouco e paga um pouco de dividendo, aí você tem que analisar os dois. O crescimento dela mais a geração de caixa que ela distribui para os acionistas.